Bom dia, boa tarde, boa noite, você, torcedor do Distrito Federal. Fica atento porque esse futebol é pra você, pra gente falar do futebol que realmente importa. Não é o futebol europeu, não é o futebol brasileiro, não é o futebol argentino, Libertadores ou Brasil, ou então, quiçá, de seleção. Aqui é o verdadeiro futebol, charmosa Série B do Campeonato Candango de 2025, onde a gente vai apresentar para vocês aqui alguns times, por mais que muita gente não conhece, ou então muita gente está inserida ou quer se inserir ainda mais no contexto do futebol do Distrito Federal. Essa semana vai começar a segunda divisão, que dá vaga para o Candangão de 2026. Como funciona? São 8 equipes, as 8 disputam em 7 jogos apenas de ida. As 4 primeiras se classificam para a semifinal e as 2 equipes que vão para a final vão estar presentes, subir de divisão e estarão presentes no Candangão do ano que vem. Os maiores vencedores, inclusive, da segundona do Candangão são Paranoá, Samambaia e Sobradinho, o atual campeão, inclusive, todos com 3 títulos de edições da segunda divisão, e apresentaremos aqui os 8 clubes que participarão dessa edição. São eles Aruque, Brasília, Cruzeiro, Candango Esporte Clube, o antigo CFZ, para quem aí acompanha de mais tempo. Teremos também o Planaltina, Greval, de Valparaíso, Lusiânia, e, para finalizar, o último, 8º, Riacho City. São esses os times que vão disputar, se degladiar pela vaga, pelo auge, o pico do futebol mundial, que é o Candangão do ano que vem. É isso, então já roda a vinheta e vamos com os times. Para você, torcedor boêmio, torcedor que gosta de algum bom samba, que gosta da curtição aí da música brasileira, a gente tem o primeiro time, o Aruque, Associação Recreativa Cultural Unidos do Cruzeiro. Associação essa que tem uma grande escola de samba, inclusive marcada do Distrito Federal, tem departamento de esportes e de carnaval. Então você que gosta de um bom samba e quer decidir algum time para torcer, talvez a Aruque seja a sua opção. Fundada exatamente como associação recreativa em 21 de outubro de 1961, próximo ali à fundação de Brasília, o clube possui um departamento esportivo, mas só vai surgir anos depois, lá em 10 de junho de 1999. E aí com vários esportes, tem handebol, futebol de areia, várias competições, mas a que fica marcada aqui pra gente é realmente de futebol. Vai estar participando aqui da segunda divisão do Campeonato Candango e logo no seu primeiro campeonato, o Aruque conseguiu ser vice em 2000, subiu de divisão, perde o título exatamente pro Brasiliense, mas consegue a vaga, consegue subir aí pela primeira vez o acesso do Aruque, trazendo o samba para a nossa primeira divisão do Candangão. Um destaque também, aquela curiosidade aleatória para você, em 2003 ficou em várias manchetes aí dos jornais brasileiros a presença inusitada, a gente pode dizer assim, do goleiro Serjão, que chegou a pesar 110 quilos naquela edição e mesmo assim fez a campanha pelo Aruque. Então Aruque é isso aí. Vai aqui para você começar a conhecer. Em 2002, o clube ele possuía até uma parceria com o Gama, chegou a ter parceria de empréstimo de jogador, de fazer uma transição entre jogadores de categoria de base de ambos os clubes, mas depois de disputar o Brasiliense da segunda divisão de 2005, ele se licencia e é desfiliado. O que temos aqui de maior título na história do Aruque, a gente tem que dar aqui, abrir palmas e abrir espaço, que é o Campeonato Brasiliense Feminino de 98, é o maior título aí de futebol do time do Cruzeiro. Então você quer um samba, quer uma irreverência, quer se divertir e ao mesmo tempo sonhar com o acesso, o último realizado lá há tempos atrás, em 2000, Aruque talvez seja a sua opção, time do Cruzeiro. Vamos agora com o Brasília, time bem tradicional, que acredito que muitos de vocês até já conhecem, o Colorado do DF, muita gente conhece, é o 3º maior campeão do Campeonato Candango da primeira divisão, também foi campeão da Copa Verde, jogou uma Sul-Americana, estava aí no auge, na mente, no imaginário popular do Distrito Federal e está aqui para a segunda divisão, time fundado em 2 de junho de 1975, que escolhe as cores vermelho e branco, exatamente em homenagem
ao Clube América do Rio de Janeiro, que tem, talvez, o hino mais bonito da história do futebol. Abrindo esse parênteses aqui pro grande América do Rio. No final da década de 90, teve uma crise muito grande. É um vencedor, a gente já falou, terceiro maior campeão brasiliense. Todos os títulos, na verdade, antes daí da década de 90, sofre uma crise bastante grande, mas aí com o auxílio da Lei Pelé, a entidade ele passa de uma organização filantrópica para ser um clube empresa, ou seja, um dos primeiros, um dos pioneiros clubes empresas aí no cenário do futebol brasileiro. Tiveram modificação na cor da camisa, exatamente, teve ali a mudança para um amarelo e um azul, e a alusão à bandeira do Distrito Federal, depois trocou o nome, mas lá na frente, aqui já no século XXI, volta a ser o Brasília, o Colorado, que a gente tanto conhece. Em 2011, o empresário Luiz Carlos Alcoforado adquire o controle do clube, dá um incentivo financeiro, o Brasília volta a disputar, a bater ali final de Candangão, e a gente tem que lembrar sempre da maior passagem desse século do Brasília no cenário nacional, que foi a participação na Copa do Brasil e na Série D. E no ano de 2014, atingindo esse pico realmente ali da potência do Brasília nesse século, que foi a primeira competição da primeira edição da Copa Verde. A primeira edição da Copa Verde é vencida por um time daqui do DF, representando aí o Centro-Oeste, com outros representantes do Norte também, do Espírito Santo. O Brasília é campeão contra o Paysandu no Mané Garrincha, recém-inaugurado na decisão, acabando realmente ficando para os pênaltis. O Paysandu acaba perdendo, o Brasília ergue a taça. Lembrando que esse título levou o Brasília a ser qualificado para a Sul-Americana de 2015, se tornando a primeira equipe do DF a participar de uma competição internacional. Inclusive, elimina o Goiás e chega nas oitavas de competição contra o Atlético Paranaense, mas aí realmente não deu para passar. E depois de esse momento sublime na história do Brasília, que é um time bem tradicional, uma das primeiras grandes rivalidades do Gama, por exemplo, ele muda de proprietário 2 vezes, aí é rebaixado em 2017, rebaixado também em 2023, mas vem forte, vem como um dos grandes favoritos aí para essa segunda divisão. Tem como títulos a Copa Verde 2014, 8 campeonatos brasileiros e 2 vezes campeão da Série B. Abrindo também um parênteses de chegando aí o que dá um favoritismo maior pelo Brasília é pelo investimento, contratação de um técnico português, Manuel Rodrigues, o técnico novo, com passagens em times pequenos de Portugal e também na Coreia do Sul, chega para um estilo propositivo, falou que quer um Brasília que tenha a bola, então há esperança no técnico português. E o Ricardo Oliveira, pastor Ricardo Oliveira, grandes passagens pelo Santos, pelo Milan, tá de volta, ele que jogou no Brasília também, está de volta aí para fazer parte da diretoria. Pelo investimento, é um dos grandes favoritos, se não até o maior favorito para subir de divisão e alcançar o Candangão de 2026. Você, torcedor do Cabuloso, talvez tenha um time para ir torcer nesse campeonato candango da segunda divisão. É o Cruzeiro, aquele... Depende de qual você tá pensando, estamos falando do Cruzeiro, que não é esse fake de Minas Gerais não, porque o time é de Belo Horizonte se chama Cruzeiro? Não, aqui é o Cruzeiro do Cruzeiro, vai chegar aí forte como candidato também para essa segunda divisão, fazendo até um derby. Temos 2 times aí do Cruzeiro, o Aruque e o próprio Cruzeiro, fundado em 10 de maio de 2000, e teve a sua primeira participação em competições oficiais na divisão de acesso de 2004. Time aí recente desse século, foi promovido pela primeira vez para disputar o Campeonato Brasiliense após se sagrar vice-campeão da segunda divisão do Campeonato Estadual, ou seja, já tem um vice na conta, já é um time com acesso. E aí os uniformes, você aí que quer escolher um time para torcer, talvez se você gostar da cor azul, esse pode ser o seu time. Cores azuis e brancos, e o mascote é um mascote carismático, gostei, um bicho que a gente vê muito aqui no nosso cerrado, que é o carcará. De bicho feroz, que mané águia careca, que é carcará. É assim que chega o Cruzeiro, e com a inspiração, claro, do local aí de fundação do próprio clube. Será que teremos derbys? Será que teremos rivalidade? Teremos Cruzeiro, esse o verdadeiro cabuloso.
falamos de um time talvez por torcedor do Cruzeiro, agora um time talvez por torcedor do Flamengo. Vamos explicar isso melhor. É o Candango Esporte Clube, que antigo CFZ, para quem tem mais tempo de futebol candango, com certeza lembra, foi fundado pelo ex-jogador Zico, ele mesmo, o Galinho de Quintino. Não diretamente, mas funcionou como uma espécie de filial do CFZ, o Centro de Futebol do Zico, do Rio de Janeiro, e aí que teve suas atividades encerradas, mas o clube continuou. Foi fundado em 1999, disputa seu primeiro campeonato oficial em 2001 e logo na sequência já consegue o acesso para a primeira divisão. Aí sob o comando de Reinaldo em 2002 foi campeão, tá? Tem título do Candangão, campeão de forma invicta. Em 2002 disputa a Série C também do Campeonato Brasileiro. Em 2003 e 2004 o time do CFZ figurando nas cabeças, figurando aí no cenário nacional. Em 2025, recente já nesse ano, o clube abandona definitivamente a nomenclatura vinculada ao Zico, ao grande jogador rubro-negro e também brasileiro, porque já não tinha nenhuma relação, já não tinha vínculo com o clube. O nome só foi herdado há mais de uma década que o Zico já não realmente tinha um vínculo com o agora Candango Esporte Clube. Adota um novo nome, novas cores, novo escudo, e aí muda totalmente a identidade visual, exatamente para trazer para si uma independência e desvincular de algo que não tem mais nada a ver, porém está na história do clube. A sua primeira participação na Elite, o time conquista de forma invicta o Campeonato Candango, esse que eu já citei, da primeira divisão, passando nada mais, nada menos do que do Gama, foi campeão em cima do Gama, que estava na primeira divisão, o Gama estava na Série A, tá? Estava na Série A, o CFZ é campeão, e passando também do Brasiliense, que foi o terceiro colocado, deixando para trás ele, que seria vice-campeão da Copa do Brasil no mesmo ano, ou seja, um ano de 2002 para ser lembrado na cabeça dos torcedores do Candango Esporte Clube. Participa 3 vezes da Série C em 2002, 2003, 2004, 2 vezes da Copa do Brasil, e essa campanha do Brasiliense, essa campanha do Campeonato Candango de 2002, passando invicto, ganhando de times de Série A e Série B, como era aí Gama e Brasiliense. Saudades do time do DF aí, figurando nas cabeças do futebol nacional. Vamos ver se já poderemos ter isso novamente. Enfim, esse é o Candango Esporte Clube. Você, torcedor rubro-negro, talvez aí tenha um time para abraçar nessa segunda divisão do Campeonato Candango. Planaltina Esporte Clube. Clube de onde? De esporte. Mas de qual localidade? Planaltina, uma das cidades mais antigas aí do Distrito Federal. Surge em maio de 1963, ou seja, um time com muito tempo, com muito lastro, e revelou um cara aí, não sei se vocês conhecem, um tal de Lúcio, campeão da Copa do Mundo, jogador aí que já é um dos grandes da Europa, jogador com títulos da Champions, jogador com Inter de Milão, passagens por grandes clubes do Brasil e do mundo. Lúcio foi formado e revelado aí em Planaltina. Então, fica aí a primeira curiosidade, se você tem um carinho a mais pelo grande zagueiro da seleção brasileira, talvez Planaltina seja o seu time. Se profissionaliza lá em 1985, mas nunca chegou a figurar exatamente entre as cabeças do futebol candango, mesmo conseguindo aí um quarto lugar, feito que conseguiu algumas vezes, em 91, 93, 95 e 97. Em 98, o time cai para a Série B do Candangão. Em 99, faz uma campanha também sem grandes brilhos, mas sem grandes fracassos, fica ali no meio da tabela. Desde então, o time se afasta um pouquinho das competições oficiais. Somente em 2015, exatamente 10 anos atrás, o time retorna às atividades pelo empresariado de Planaltina. Em 2016, fica em último do seu grupo A e novamente permanece na segunda divisão. É um time que já participou 2 vezes da Série C, tem um grande lastro por aí, mas agora sonha de volta aí com o sonho do acesso, time de Planaltina que há muito tempo já não participa da primeira divisão do Candangão. Mas revelar craque é com Planaltina Esporte Clube. Não estamos falando de Clássico do Sul, não é Grenal, é Greval. Grêmio Esportivo Valparaíso, criado em 13 de dezembro de 1992 em Valparaíso de Goiás, ou seja, não é um time exatamente do DF, mas que disputa aqui o Campeonato Candango. Ele é conhecido como o Canarinho do Entorno ou Canarinho do Cerrado. Você, fã de seleção brasileira? Talvez esse seja a sua equipe. Após um longo período fora de competições profissionais, retorna em 2022 à segunda divisão do Candangão.
O Grêmio Esportivo Valparaíso, exatamente, você juntar um acrônimo, né, para Greval, e apesar de ser sediado no Goiás, pela localidade, pela facilidade de transporte e da logística, prefere disputar aqui no nosso campeonato candango. Após 21 anos sem disputar uma competição profissional, o Greval volta exatamente em 2022 a participar, ou seja, muito tempo fora, mas chegando aí para disputar um time do entorno presente. Você gosta do Brasil? Talvez você goste do Greval. Outro time aqui do entorno do Distrito Federal, e digo mais, o único time do entorno a ser campeão candango, bicampeão candango. Estamos falando aqui do Lusiânia, outra equipe que vem com investimento e chega aí como um dos favoritos ao acesso. Você que está procurando um time de fora aqui do DF, mas do entorno, e que seja muito forte e tradicional no Campeonato Candango, talvez o Lusiânia seja para você. Sediado, claro, em Lusiânia de Goiás, também filiado à Federação do Futebol Candango pela logística, por estar mais perto, para facilitar também as questões de viagens. É a equipe mais antiga de todas. Ela foi fundada, sabe quando? Em 13 de dezembro de 1926. É a mais antiga que disputa o Candangão na cidade de Santa Luzia, atual Lusiânia, e tem algumas glórias, por exemplo, o Campeonato Brasiliense de 2014, se tornando o primeiro time fora do DF a vencer e ser campeão do Candangão, e depois é campeão invicto em 2016. Participou da Série C do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil nos anos de 2013, 2015 e 2017 e adota a Igreja do Rosário no escudo. É um belo escudo carismático aí do Lusiânia. Foi rebaixado em 2022 e agora com um novo projeto, um projeto que aí fala-se de um grande investimento para realmente subir e conseguir o acesso. Principais feitos, além dos bicampeonatos aqui que a gente já citou do Campeonato Candango, a gente tem a Copa do Brasil, participada em 2013 contra o Fortaleza, participou em 2015, foi contra o América Mineiro, em 2017 contra o Vitória, e é lógico, os 2 títulos do Campeonato Candango. Talvez não, a equipe mais vitoriosa do entorno do DF a participar, e também a mais antiga aí, né, a nossa segunda divisão do Candangão. Agora você, que ainda não achou nenhum desses clubes, falar, pô, esse que eu vou torcer, vou te entregar um time carismático, um dos mais carismáticos do Distrito Federal, é o Riacho City Futebol Clube, antigo bolamense. Vamos contar a história do Riacho City, um clube esse que teve sua ascensão com Antônio Teixeira, um pastor evangélico nascido na Guiné-Bissau. Ele que é nascido na ilha de Bolama, por isso aí o nome antigo do clube era exatamente Bolanense. E sabe qual que era o antigo, antes de Bolamense? Ainda tinha um outro nome que era, sensacional. O nome era Associação Desportiva Armagedon Metropolitana Renovo. Esse time... não tem jeito. É o carisma. Em 2010, o clube adota o nome realmente Sociedade Desportiva Empresarial Afro-Brasileira Bolamense Futebol Clube, que também é um baita nome, pelo qual permaneceu até 2022, quando muda para Riacho City. E aí tem até controvérsias falando que o time perde um pouco da sua identidade. Até 2022, o escudo do clube era a onça, com os continentes aqui, com o Brasil de um lado e o continente africano de outro. Era um escudo também carisma. E aí vamos contar um pouco mais dessa história. O Antônio, ele de Guiné-Bissau, veio para Brasília fazer mestrado na Universidade de Brasília, na UNB. Aí terminou o curso, ficou na cidade e assume como pastor de uma igreja evangélica e vira sócio do time, que depois cresce e toma para si como presidente. Olha a loucura desse time, a ligação África-Brasil também. Voltando aqui, abre aspas, exatamente do Antônio. Nós temos a ideia de fazer um clube servir para aprimorar a parte técnica de jogadores africanos. Em 2019, com 2 jogadores africanos no time, um de Burkina Faso e outro de Togo. O escudo atualmente, a onça pintada, permaneceu, apesar da saída aí dos continentes no fundo. E por que a onça pintada? Ele explica também. Abre aspas, a onça pintada é a nossa mascote. Escolhemos porque é um animal que pode ser ferido, mas se esconde até ficar melhor e voltar mais forte. Toma, já pega essa visão. A onça é um animal tranquilo por natureza, mas mexeu com ela, é melhor fugir. Então esse é o clube que faz a ligação África-Brasil, a ligação aí da onça pintada, também elemento brasileiro. Como maiores títulos, a gente tem
o campeonato da segunda divisão do Candangão de 2017, ainda quando era chamada de Bolamense, conquistando a elite para 2018. Esse é o Riacho City, que assim, o nome, vou falar, eu gostava muito do Armagedon e do Bolamense, mas é o Riacho, um clube carismático, a onça pintada, que vai pra cima, tentando aí a volta de uma elite que há muito tempo não vem. Quer carisma? Talvez seja o seu clube. Essa é a nossa segunda divisão aí do Campeonato Candango de 2025, apresentando primeiro os times aí pra você que já conhece também, diz aí se gostou, o que achou, se tem alguma curiosidade a mais, e você que ainda não conhecia, já escolheu o seu time que vai torcer aí nessa segunda divisão? Eu vou estar aqui como futebol presente nos estádios, a gente fará participações, iremos para os jogos. Se encontrar alguém com essa faceta em um boné branco, já pode chegar, conversa com a gente, fala o que tá achando do jogo, do campeonato, de onde é que a gente conta também a sua história. É isso, vamos acompanhar essa segunda divisão que vai começar agora no sábado, dia 30. Lembrando, são 7 jogos de ida, e aí... mata, mata. Começa a disputa e aí você me diga também quem vai ser o campeão, principalmente que é a briga de todos eles, quem vai subir pro Campeonato Candango de 2026. Deixa seu like, curte, compartilha de onde você vem, qual que é o time da sua cidade e como você estará presente no verdadeiro futebol charmoso, porque, cara, jogar Libertadores, jogar no Santiago Bernabéu, isso aí não é futebol, cara, isso aí é um grande teatro, quantas pessoas chegam lá? O verdadeiro futebol tá aqui, tá no Distrito Federal, então acompanha com o futebol que a gente acompanha junto com você todo esse torneio. Valeu, até e vai! Isso sim é futebol. Times com carisma, times com tradição.